Capítulo 399, Protesto, 5:1. Não havia outra forma de descrever a situação do que dizer que o mundo estava derretendo. A terra afundava cada vez mais e até as rochas resistentes se liquefizeram com o calor. Chamas queimavam nas beiradas das crateras em formato de túnel com diâmetros de dezenas de quilômetros de comprimento. Magma transbordava, derretendo as rochas por onde passava. O chão rachado parecia com um casco de uma tartaruga e vapor branco saía dele. Mas a destruição não parou por aí. O poder do sopro abalou as falhas geológicas subterrâneas e os terremotos resultantes foram de uma magnitude tão grande que o chão parecia se levantar e afundar como ondas. A mente de todos por um foi empurrada para longe. As correntes envolvendo um de seus braços fez com que fosse impossível ele fugir e o sopro o atingiu diretamente. Era possível ver sua condição claramente através dos restos de névoa. Quando parecia que a névoa seria completamente dissipada, o espaço se abriu de repente atrás de todos por um. Os olhos de Bo apareceram. Morte Bo estendeu a mão através do vazio. Sua mão esquelética tocou as costas de todos por um gentilmente, mas seu efeito não foi nada gentil. Uma força invisível atingiu todos por um como se ele fosse um sino enorme. Graça da alma era um ataque de debuff que reunia as almas comuns e as disparava. Elas não só atacavam o oponente fisicamente, como também forçavam uma maldição nele. Naturalmente, quanto maior o número de almas usadas, mais poderosa seria a maldição. Enquanto a graça da alma se intensificava, o tremor de todos por um ficava mais violento. A névoa se espalhou como se fosse desaparecer completamente a qualquer momento e a maldição se assimilou com a mente de todos por um, colocando-o em uma situação cada vez mais crítica. Svish. Enquanto isso, as correntes se apertavam ainda mais e impediam que a mente de todos por um se movesse. Já que eram feitas de ferro divino, elas não imobilizavam somente através de meios físicos, mas também seres e objetos espirituais. Obviamente, todos por um também tinha tanto medo do ferro divino quanto os deuses e demônios. Além disso, já que todos por um só havia enviado sua mente, não importava quanto poder mágico ele usasse para tentar cortar as correntes, elas continuavam a penetrar ainda mais fundo e a devorar seu poder mágico. Ele tentou usar Shukushi para escapar, mas sua tentativa também falhou. Não ser capaz de usar poder mágico sempre foi tão desconfortável assim. A mente de todos por um riu amargamente em frustração. Ele havia selado as habilidades dos jogadores ao interferir com o sistema e agora seu poder mágico estava sendo restringido. Até suas habilidades e poderes que ele tinha tanto orgulho não estavam funcionando. Finalmente, a maioria da névoa desapareceu e Bo usou essa oportunidade para atacar. Kiaa! Milhares de almas foram reunidas em uma grande lâmina que criou uma fissura no ar, disparando na direção da mente de todos por um. Todos por um só sentiam uma emoção em relação a Bo, fúria. Ele suspirou, pensando que realmente poderia ser derrotado a esse ritmo. Tudo o que ele queria fazer era retirar o trono do mundo inferior e voltar depois de dar um jeito nas irregularidades. As coisas tinham ficado mais complicadas do que ele esperava com o despertar da escuridão e a ressurreição daqueles que já estavam mortos. A Rainha do Verão e Fausto já haviam causado problemas a ele uma vez, então se eles lutassem contra ele junto com a escuridão, não seria fácil. Acho que vou ter que fingir cooperar um pouco. Sua defesa do 77º andar ficaria mais fraca, mas não tão fraca assim. Então ele tomou a decisão que isso seria melhor do que a escuridão causando caos no mundo inferior. De repente, dois olhos brilharam através da névoa escura. Todos por um liberou seu nível. Um vento feroz começou a soprar, criado pela mente de todos por um. O ar se agitou de forma tão poderosa que o sopro que quase destruiu o andar inteiro foi dissipado. O espaço ao redor dele foi destruído. Bo, que estava escondido no vazio, foi atingido também. No entanto, ele poderia se recuperar infinitamente com a escuridão, então imediatamente reapareceu no céu. Quando olhou para baixo, viu que não havia restado nada do andar destruído.
A mente de todos por um estava de pé ali com uma careta irritada. A névoa cinzenta ficou mais clara e se agitou violentamente. Então névoa fluiu para o núcleo e tomou a forma de algo que parecia humano. Embora não tivesse revelado sua aparência, era bem diferente de como ele estava escondido originalmente na névoa. Estranhamente, dava para ver seus olhos, já que ele provavelmente estava usando os 1000 olhos de Li que podiam ver qualquer coisa. A névoa cinzenta ficou ainda mais clara e se transformou em uma luz intensa, como se fosse a única estrela brilhando no céu vermelho e escuro, envolto em um gás celestial. Mas, pensando melhor, parecia mais com um sol, a única fonte de luz em uma galáxia escura. A alter ego boa estalou a língua. O alter ego despertado estava emanando uma presença mais sólida se comparadamente. Se qualquer um pudesse ouvir seus pensamentos, achariam que ele tinha ficado louco. Só a mente de todos por um já podia esmagar o andar, mas para Bo, a única coisa que parecia interessá-lo era que o alter ego possuía um poder superior à mente de todos por um. Na verdade, a rainha do verão e Bo realmente se sentiam assim. Eles eram um dos poucos que acabaram desafiando todos por um por toda a longa história da torre. E até agora, todos por um nunca mostrou nada que pudesse ser comparado ao poder que eles estavam presenciando enquanto lutavam com ele. Bo esteve provocando todos por um para que ele demonstrasse todo o seu poder e finalmente tinha conseguido realizar esse desejo. Porém, a força de todos por um era realmente selvagem e Bo sentia como se as velhas memórias enterradas em seu subconsciente estivessem sendo despertadas novamente. Se um mero alter ego podia emanar tanta força, como seria se seu verdadeiro corpo aparecesse? Bo estreitou os olhos. O plano deles não era só atrair o alter ego de todos por um, era atrair seu verdadeiro corpo do 77º andar. A escuridão não havia despertado adequadamente porque o receptáculo ainda não estava completo, mas a rainha do verão e Fausto queriam cumprir a missão que tinham recebido, já que estavam trabalhando juntos de qualquer forma. Bo não queria pensar em sua primeira morte. Em sua vida anterior, quando ele havia conseguido alcançar seu objetivo, todos por um de repente interferiu. Bo estava determinado a fazê-lo pagar por arruinar sua pesquisa, mesmo depois de centenas de anos já terem se passado. Idiota, você achou mesmo que esse era o fim? O dragão de ossos sorriu de repente. Bo virou a cabeça na direção dela com seus olhos cheios de insatisfação. Eles estavam trabalhando juntos por causa de um inimigo em comum, mas definitivamente não eram amigáveis um com o outro quando ainda estavam vivos. Na verdade, eles eram mais como inimigos. Fausto mostrou sua loucura quando fez contratos com os deuses de outros mundos só para completar sua pesquisa. E a rainha do verão governou a torre por milhares de anos como a líder do dragão vermelho. Eles lutaram em todas as chances que tiveram, reduzindo os campos de batalhas a cinzas todas as vezes e fazendo os jogadores fugirem em pânico assim que viam os dois no mesmo lugar. Sua inimizade ficou tão ruim que até o arrogante dragão vermelho evitava Fausto o máximo possível. Eles não tinham uma boa impressão um do outro e se não fosse pela escuridão, seria impossível eles trabalharem juntos assim. A rainha do verão estava do lado da escuridão por um motivo. Apesar de seu rancor contra todos por um também fazer parte desse motivo, ela tinha várias coisas que queria perguntar para o Asas Celestiais, Shajion e Vou. O que? Dá uma olhada melhor, seu idiota. Você não consegue se controlar mesmo depois de ser ressuscitado? Bo não gostou do tom do dragão de ossos, mas ele sabia que ela nunca falava besteira, então se virou para olhar. Seus olhos se arregalaram imediatamente. A aura ao redor de todos por um continuava a ficar mais forte, fazendo o andar tremer. Não parecia que ele pararia depois de liberar seu nível. Será que... Sim, seu idiota. Não é um alter ego dragão de ossos. Rosnou é o corpo verdadeiro dele Ruar. O dragão de ossos cuspiu seu sopro em todos por um mais uma vez. A chama era tão poderosa que fez a atmosfera ferver, mas todos por um a dissipou facilmente com o balançar de sua mão. Então ele deu um passo para frente e seu corpo desapareceu de repente, só para reaparecer diante dela.
Há quanto tempo? Ismênios todos por um puxou seu punho para trás e deu um soco no dragão de ossos. Não me sinto muito feliz por um dragão que deveria ter seguido as leis da natureza, ter voltado à vida. Assim uma onda de choque rasgou a atmosfera. O dragão de ossos rapidamente abriu suas asas e usou o teleporte para evitá-la, mas a onda a seguiu e a atingiu. Apesar de ter sido somente um golpe, acabou destruindo metade de seu corpo em um instante. A escuridão a cobriu e restaurou seu corpo, mas o dragão de ossos estreitou os olhos, descontente e maldito. Svosh. Ela usou seu sopro mais uma vez. Todos por um balançou a mão novamente e dissipou o sopro. Então, ele usou o Shukichi e apareceu atrás de Bou. Como se já estivesse esperando os movimentos de todos por um, Bou instantaneamente desapareceu, deixando vários quadrados mágicos para trás que dispararam fogo do inferno e maldições em todos por um. Porém, esses ataques simplesmente desapareceram como neve derretendo contra a luz que todos por um emitia. A reação fez com que os ataques se transformassem em uma maldição de luz e a mandou de volta para Bou. Já que Bou estava vivo com o poder da morte, ele era vulnerável ao poder sagrado de todos por um. Ele foi paralisado e suas mãos começaram a desaparecer mesmo estando envoltas em escuridão. As almas circulavam protetoramente ao redor dele, só para serem purificadas. Elas desapareceram instantaneamente e o fogo do inferno e as outras magias foram anuladas. Pensando que estaria em perigo se isso continuasse, Bou tentou deixar o campo de batalha para lidar com o poder sagrado corroendo sua alma. Usando o teleporte, ele tentou se esconder em uma caverna, mas todos por um o seguiu com Shukichi, se recusando a deixá-lo escapar. Para todos por um, Bou era como um animal na fila do abatedouro, criaturas que tinham que ser mortas depois de voltar desafiando a ordem natural das coisas. A perseguição de todos por um fez com que o espaço do andar rachasse como vidro. As fraturas se espalharam como teias de aranha e destruíram as leis ao redor deles. O dragão de ossos estabilizou as leis para ajudar Bou e cuspiu seu sopro, mas as leis foram restauradas e o sopro acertou nada. Eles tinham conseguido atrair o verdadeiro corpo de todos por um do 77º andar com sucesso, mas o poder dele era esmagador demais. Bou foi lançado para trás no espaço quebrado pelo poderoso soco de todos por um. Todos por um continuou perseguindo para se livrar dele de uma vez e cortou para baixo com sua mão. Quando a luz estava prestes a dividir Bou no meio, algo puxou as correntes envoltas em todos por um. Todos por um foi sugado para dentro do vazio. Quando ele conseguiu se recompor, algo que parecia com Yonvou agarrou seu colarinho e rosnou. Seu desgraçado! Em quem você acha que está tentando colocar as mãos? Capítulo 400, Protesto, 6. Todos por um puxou a mão de Yonvou de seu colarinho com tanta força que quase arrancou o braço dele. Ao mesmo tempo, ele se virou e atacou com sua outra mão, que irradiava uma luz brilhante como o sol penetrando a escuridão. Flash! A luz de todos por um continha uma quantidade tão incrível de poder sagrado que podia até afastar fantasmas e espíritos malignos. A escuridão da criatura que parecia com Yonvou era composta pela morte e pelo caos, que significava que era o oposto da luz de todos por um. Já que a luz possuía o poder para iluminar o mundo em um piscar de olhos, significava que podia facilmente incinerar a criatura que parecia com Yonvou. Era por isso que Yonvou não se atrevia a enfrentá-la diretamente. Ele projetou a escuridão para o chão. O solo se moveu de acordo com sua vontade, levantando a terra para criar uma parede que separava ele de todos por um. De longe, parecia como se uma montanha estivesse se movendo. A luz de todos por um que foi bloqueada pela parede se transformou em um tornado. Yonvou recuou. Apesar de ter uma parede entre ele e todos por um, ela só conseguiu bloquear parcialmente a luz, então metade do corpo de Yonvou explodiu. Porém, escuridão fluiu para fora das amarras do Rei Obscuro e rapidamente restaurou seu corpo. Naquele momento, o espaço atrás de Yonvou se abriu e todos por um apareceu para onde você pensa que está indo. Ele tinha ativado sua habilidade única, Shukushi, que permitia que ele usasse os veios do solo para chegar a qualquer lugar que quisesse.
Ele estendeu sua mão na direção de Yonvou e causou outra explosão de luz. Yonvou bateu suas asas e parou. Ele se virou com sua mão esquerda estendida. Escuridão disparou como uma lâmina e penetrou a luz. Bum! Bum! Bam! Ondas de choque eram causadas uma atrás da outra enquanto a escuridão colidia com a luz. A luz tentava engolir a escuridão enquanto a escuridão tentava extinguir a luz. A criatura que parecia com Yonvou nem parecia ter se ferido enquanto continuava a atacar. Regeneração. A habilidade de regeneração que ele adquiriu para alcançar o todos por um se combinou com a escuridão, concedendo a ele uma capacidade de recuperação que era bem próxima à habilidade imortalidade. Mesmo quando a luz rasgava seu corpo em pedaços, a escuridão se espalhava como tinta para curá-lo. Yonvou conseguiu se aproximar de todos por um e esticou sua mão mais uma vez. Vigrid saiu do subespaço para sua mão e ele a balançou com o poder das 8 espadas extremas. Crash! As 8 trigramas de Kion Ashun se ativaram na ordem, com o conjunto celestial amplificando sua força para cortar completamente os braços e pernas de todos por um. Ele tentou criar uma cortina de luz ao seu redor, mas Vigrid simplesmente cortou através dela, penetrando ainda mais. Porém, todos por um não estava preocupado com isso. Sua imortalidade significava que não importava o quão seriamente ferido ficasse, ele conseguiria se recuperar. Os 1000 olhos de Li davam a ele a habilidade de observar através de qualquer coisa, então ele conseguiu prever os movimentos de Yonvou imediatamente. Para todos por um corpo não era nada mais do que um item descartável que podia ser facilmente substituído. Svosh! Todos por um foi decapitado, mas seu corpo sem cabeça continuou a se aproximar de Yonvou. Bum! Seu corpo usou o Shukushi para aparecer atrás dele, dessa vez totalmente recuperado. Ele atacou Yonvou com sua mão. Svish! O pescoço de Yonvou quase foi cortado. A luz dividiu a escuridão, se espalhando como veneno para fazer com que sua habilidade de regeneração parasse de funcionar. A criatura que parecia com Yonvou cerrou os dentes e se contorceu para o lado, balançando Vigrid na direção de todos por um. Todos por um sacrificou seu braço esquerdo e usou o Shukushi para aparecer no ponto cego de Yonvou. Quando sua mão estava prestes a alcançar o peito de Yonvou, as correntes ao redor de seu braço de repente se esticaram e o puxaram para trás. Clang! Não importava quantas vezes seus membros fossem cortados, as correntes estavam amarradas à sua alma, então não era fácil de escapar delas. O vazio se abriu e todos por um se encontrou diante de Yonvou cujo rosto estava contorcido de forma selvagem. Seu rato! Yonvou apunhalou Vigrid no pescoço de todos por um, mas ele usou o Shukushi para aparecer atrás de Yonvou de novo. Todos por um mirou na cintura de Yonvou, mas ele conseguiu forçar seu corpo na direção oposta e também conseguiu puxar todos por um mais para perto dele com as correntes. Bum! 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 O espaço se abria, se fechava, se contorcia e rachava. A criatura similar a Yonvou e todos por um continuavam com a brincadeira de pega-pega de forma obsessiva. Escuridão e luz colidiam uma com a outra, chamuscando o andar repetidamente. Como se quisesse lembrar os outros de sua presença, o dragão de ossos levantou a cabeça e cuspiu seu sopro. Morra, seu desgraçado! Boa invocou centenas de quadrados mágicos no céu e fez com que uma chuva de meteoros caísse no chão. Bum! Os jogadores observavam os dois seres, que eram comparáveis a divindades de nível superior e possuíam conquistas lendárias, lutando no céu. Que porra é essa? Como isso é possível? Eles ficaram sem palavras. Que a bênção dos céus esteja com Kreutz estava rezando ajoelhado em um joelho só, chocado enquanto suas hipóteses e visão do mundo eram esmagadas. Com Zu ficar fincada no chão e uma enorme barreira ao redor dele, ele rezava para que a sorte abençoasse Yonvou. Yonvou observava com uma expressão perplexa, seu olhar nunca deixava o campo de batalha. Seus olhos estavam fixados na criatura que parecia com Yonvou. Assim que foi resgatado, Yonvou percebeu que esse Yonvou não era o Yonvou que ele conhecia. Era como se ele tivesse sido possuído por algo.
Jong-woo tinha familiaridade com as aparências de jogadores possuídos. Era um sintoma de uma doença divina que frequentemente afetava os apóstolos. Contato constante com seres divinos fazia com que a alma ficasse em desordem e, no fim, eles eram consumidos pelo Deus que serviam. A maioria dos apóstolos vivia com esse risco em troca de poder. Até Vieira Dune já foi afetada pela doença várias vezes, quase perdendo o juízo com medo disso. Isso estava acontecendo com Yeon-woo, mas até onde Jeon-woo sabia, Yeon-woo não servia a ninguém. Ainda assim, ele estava definitivamente possuído por algum ser divino, e não era um ser divino inferior. Era algo grande, algo no mesmo nível da Mãe Terra. Porém, ele não tinha ideia de quem ou o que era, apesar de ter repetido o benefício especial inúmeras vezes. Com certeza era um ser extraordinário se podia trazer de volta 2 jogadores mortos e até mesmo lutar em pé de igualdade com todos por alguém que a maioria dos seres divinos não podia derrotar. Yeon-woo estava em uma situação perigosa, mesmo assim, estava preocupado com Jong-woo. Jong-woo sentia como se seu coração estivesse sendo rasgado em pedaços e só conseguia se sentir culpado pelo seu irmão, que estava tentando protegê-lo mesmo sabendo que ele não era o verdadeiro Jong-woo. PSSSSS. Além disso, seu corpo estava tendo dificuldades para manter sua forma. Letras vazavam dele enquanto seu espírito se dissipava. Seu corpo estava tão frágil que poderia se quebrar só com um toque. Ele só estava conseguindo resistir por causa de sua ansiedade em relação ao seu irmão e sua vontade de continuar ali. Senhor Cha Jeon-woo. Os pensamentos de Jeon-woo foram interrompidos quando alguém chamou seu nome. Ele virou a cabeça e disse Ivuki. Oionho. Oionho. É uma experiência completamente diferente me encontrar com você assim. É realmente ótimo te ver depois de tanto tempo. Ah, mas assumo que não tenha se passado tanto tempo para você. Ivuki ajustou seu monóculo e começou a rir. Ele sabia dos detalhes exatos do benefício especial. Porque o administrador-chefe do sistema SHH. Ivuki levantou um dedo e o colocou nos lábios antes que Jeon-woo pudesse terminar. Seus olhos de goblin ferozes se curvaram em um sorriso. Esse é um segredo só nosso. Jeon-woo não respondeu. Oionho. Adoro o fato de que você sempre entende o que estou dizendo. Aqui, deixe-me dar um presente a você. Jeon-woo estreitou os olhos. O Ivuki que ele conhecia não era do tipo de pessoa que daria algo sem nada em troca. Como se soubesse o que Jeon-woo estava pensando, Ivuki sorriu e bateu palmas gentilmente. De repente, um vapor branco explodiu de dentro do corpo de Jeon-woo. As letras pararam de vases e seu corpo transparente ficou mais claro isso. Aquela pessoa ali pediu para que você fosse consertado, não importando o preço que. Jeon-woo arregalou os olhos. No começo, ele não entendeu o que Ivuki quis dizer, mas, não muito tempo depois, percebeu que Yeon-woo tinha investido sua quantidade excepcional de karma nele. Jeon-woo cerrou os dentes. Era necessário ter karma para subir a torre. Quanto mais tivesse, maiores as recompensas que você receberia. Às vezes, era até possível aumentar suas capacidades drasticamente. Mesmo o nível de Yeon-woo sendo alto, considerando quantos andares faltavam para subir, ele ainda precisava de karma. Na verdade, ele precisava de mais karma precisamente porque era tão habilidoso. O preço para subir mais alto era maior. Yeon-woo não deveria estar usando seu karma em Jeon-woo, mas ele tinha desistido de tudo só para que Jeon-woo pudesse ficar vivo por mais um tempo. Você é o meu irmão. Não importa que merda os outros digam, você é o meu irmão e esse fato nunca mudar. Jeon-woo apertou os punhos. Seu irmão era um idiota. Isso não daria em nada a não ser simplesmente desacelerar a desintegração de seu corpo. A restauração completa era impossível, eles só estavam adiando o inevitável. Ele suprimiu suas emoções e se virou para Ivuki. Ivuki, quero perguntar uma coisa. Os guardiões não podem interferir ou participar nos assuntos dos jogadores, mas em consideração à nossa longa amizade, vou responder qualquer pergunta razoável que você tenha.
E também tem bastante karma sobrando. John sabia que Ivok só responderia porque queria se divertir, mas ele fingiu não saber. Oi. Então, o que você quer saber? Olhando Ivok nos olhos, John perguntou, onde está o verdadeiro chá? John Ivok abaixou a cabeça levemente. Não existe em lugar nenhum. Continua no próximo vídeo.